Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Verônica e hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre o sistema imunológico. Vocês sabem, né, como é que funciona o sistema imunológico de vocês? Nunca nem vi. Não? Então vamos entender como é que funciona esse sistema tão importante e interessante para o nosso corpo. Primeiramente, pessoal, coloquem na sua cabeça, o sistema imunológico ele vai nos proteger. Nos proteger de quê? De invasores que vão entrar no nosso corpo ou tentar entrar no nosso corpo para nos deixar doentes. E aí o sistema imunológico inato e adaptativo vai vir com força total para tentar acabar com esses corpos estranhos, com esses invasores. Então, o sistema imunológico inato, ele vai ser a primeira linha de defesa do nosso corpo. Temos aí a defesa física, temos a biológica e temos a química. A física é a nossa pele, os pelos, o muco do nosso nariz, as lágrimas, o suco gástrico que a gente tem no nosso estômago. Vão ser defesas, barreiras que o nosso corpo faz para tentar não fazer com que esses invasores consigam entrar no nosso organismo, porque se eles entrarem, eles vão querer nos prejudicar, não é isso? Então aí a gente já tem logo uma barreira física que tenta impedir a entrada desses invasores. Aí vocês pensam, tá, mas se acontecer desses invasores conseguirem entrar, e aí eu vou fazer o quê? Tá perdido? Não, aí o corpo automaticamente ele vai acionar a defesa biológica. E qual é essa defesa biológica? É a defesa dos glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão começar pelo fluxo sanguíneo que vai aumentar, vão começar a chegar e a procurar onde é que está aquele local infectado, onde é que está esse invasor. Vai começar a procurar com os seus soldadinhos e ao chegar aí nesse lugar infectado, vai ser liberado compostos químicos que vão aumentar a temperatura do corpo. Aí vocês pensam, aumentar a temperatura do corpo? Mas pra quê? O que vai acontecer? Teremos febre. E aí, essa febre, ela vai vir para diminuir ou pelo menos cessar, né, que é um interesse maior, acabar com a produção, com a proliferação daquele corpo invasor, daquele vírus, daquela bactéria, tentar inibir ele de vez. E aí, o que acontece? Vocês podem ver aí, nessa imagem, a gente tem a imagem de um esquema que ele vai mostrar os glóbulos brancos sendo liberados, né? E a partir disso, eles vão liberando substâncias que vão aí desencadear processos inflamatórios naquela região onde o nosso corpo estranho está. Aí vocês estão vendo o patógeno, né, que é o verdinho, e aí os glóbulos brancos chegando e essa liberação do composto químico que foi falado. E vocês perguntam, tá, mas aí, os glóbulos brancos, eles são simplesmente glóbulos brancos? Claro que não. Os glóbulos brancos, eles também têm os tipos, tá, minha gente? Tem Maria, tem Joãozinho, não, brincadeira. Sei. Tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito e macrófago. Mas aí, sabendo de tudo isso, vocês podem ficar na dúvida. Tá, mas eles vão defender por quê? Por onde? Como, né? Como isso acontece? Então, isso pode acontecer, como vocês estão vendo, por fagocitose, que é aquela famosa história da célula englobar a partícula e destruir a partícula. É a mesma coisa. Vai lá e engloba o corpo invasor e destrói a partir de enzimas que vai ser liberada pelo lisossomo dessa célula e aí vai acabar matando aquele invasor. Ou também, por outro lado, pela produção de anticorpos. Como vocês estão vendo aqui, a gente vai entender um pouquinho sobre essa produção. Um ponto importante é que os leucócitos eles são capazes de sair da corrente sanguínea. Ué, como assim? Isso mesmo. Eles conseguem sair da corrente sanguínea e ir diretamente onde está o corpo invasor. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem o leucócito em ação. Nós temos aí representado os glóbulos vermelhos abaixo, mostrando onde está a nossa corrente sanguínea. Temos um leucócito que passou para o tecido lesionado, né? Ele saiu da corrente sanguínea e foi até lá no tecido lesionado, onde a gente tem o nosso invasor. Chegando lá, o leucócito ele faz a fagocitose a fim de eliminar esse corpo, esse micro-organismo invasor. Sistema imunológico adaptativo, ainda tem mais? Claro que tem, criatura. Preste atenção que é muito interessante e tu vai gostar.
Tá bom. Então, o nosso sistema imunológico adaptativo é justamente aquele que vai vir na segunda linha de defesa com nossa produção de anticorpo. E o que é essa produção de anticorpo? Vamos entender. A produção de anticorpo vai se dar quando o organismo estranho ele entra no nosso corpo com proteínas estranhas, que vão ser chamadas de antígenos, e aí ele vai começar, a partir dos linfócitos, a produzir o anticorpo, que é o que vai agir para inibir esse antígeno de se propagar no nosso corpo, de nos danificar, ou melhor dizer, de nos deixar doentes. Aí vocês estão vendo uma imagem que tem um glóbulo branco na cor lilás e um antígeno perto dele. A partir do momento que esse glóbulo branco teve contato com o antígeno, o linfócito, né, vai acabar produzindo anticorpo. E aí embaixo vocês veem o exército de anticorpo destruindo e inibindo a ação do antígeno no organismo. Então, mas vocês sabiam que os linfócitos têm memória? Brincadeira, ele não tem, mas eles são conhecidos como células da memória. Mas por quê? Porque a partir do momento que o antígeno entra em contato com ele e ele produz aquele anticorpo, o que acontece? Ele acaba lembrando em outras ocasiões, se esse mesmo antígeno entrar naquele organismo, ele lembra da forma que ele fez essa solução, digamos assim, e combate aquele invasor. Ou seja, ele diz, não, peraí, não precisamos de reforço, eu posso dar conta, eu dou conta que eu já conheço aqui esse sujeito, deixa que eu resolvo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí vocês estão vendo, né, os linfócitos, que é uma célula memória, né, vai reconhecer o antígeno, tá vendo aqui, ó, o seu sítio de ligação igualzinho ao antígeno. Agora o outro, ele não é. Tá vendo que ele é um linfócito que ele não reconheceu. Por quê? Porque ele não era uma célula de memória para esse antígeno. E aí o que acontece? Ele vai reconhecer esse antígeno. A partir disso, o anticorpo vai ser produzido por essas células de memória. E esse anticorpo ele vai atacar o antígeno e nos livrar, né? Livrar o organismo dessa doença ou dessa possível doença que esse antígeno iria causar. Aí vocês podem pensar, tá, e a vacina? A vacina, ela tem relação com o nosso sistema imunológico ou ela não tem relação nenhuma, né? A vacina, ela vai ser um composto que vai induzir, digamos assim, o nosso sistema imunológico a produzir aquele certo anticorpo, né? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem. A vacina liberada no organismo. Aí embaixo, produção de anticorpos pelo organismo. Embaixo, organismos invasores cercados por anticorpo. Ou seja, uma pessoa que recebe a vacina, ela vai começar a produzir anticorpo para aquele tipo de doença que aquela vacina serve, para aquele antígeno. E aí, se aquela pessoa ela vier a ser contaminada por aquele antígeno, por aquele vírus, digamos assim, ela já vai ter a resposta para aquilo, ela já vai ter soldadinhos prontos para combater aquela doença. Por quê? Porque ela já foi anteriormente induzida a produzir aquela solução que vai acabar com aquele invasor. Em relação ao soro, qual é a diferença? Imagine que uma pessoa, ela está doente e ela não tem tempo das células dela produzir, porque se a gente aplica uma vacina, demora algum tempo, não é do dia para a noite. Demora algum tempo para ela produzir o antígeno certo para combater aquele invasor. Mas imagine que uma pessoa está doente e ela não tem forças, ela não tem tempo de esperar que esse organismo dela produza um anticorpo. Então ela vai precisar de um anticorpo pronto. Aí quando o soro chega e diz assim, ó, toma, isso aqui é a solução que tu precisa, para tu ficar bom logo, toma. Aí diz, que massa, obrigado. O corpo pega aí, né? Já tá pronto o anticorpo, entendeu? Não precisa fabricar, não precisa produzir. Vejam aí essa imagem. A produção do soro antiofídico, que é um soro contra o veneno de uma cobra. Então, vejam aí, o primeiro cavalo. Vai ser injetado nele o veneno da cobra. E a partir disso vai ser produzido aí o anticorpos pelo cavalo, né? Esse cavalo vai produzir esses anticorpos que em seguida vão ser coletados do seu sangue. E a parte líquida do sangue, que vai ser o soro que a gente precisa, vai se compor aí os nossos anticorpos contra esse veneno. E é isso, minha gente. Ah, agora eu entendi! Espero que vocês tenham entendido e gostado de entender um pouquinho sobre esse sistema top que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo. E viva a ciência, vacinem-se e vacinas salvam vidas. Não esqueçam disso.